Boa tarde, gente. Então, hoje é o segundo dia da atividade que eu, Donza Marques, e o professor Tiago Trindade, que está aqui, preparamos para essa Semana Universitária de 2020, né? Como se preparar para o processo seletivo do mestrado. Ontem a gente falou sobre questões mais gerais do processo, de como se preparar, e hoje a gente vai focar especificamente no pré-projeto, né? Em como elaborar um bom pré-projeto para o processo seletivo da pós-graduação, focando principalmente no mestrado, né? Como a gente já falou ontem, a nossa experiência é de docentes de um programa de pós-graduação em ciência política, né? E que tem as suas particularidades, como 2 áreas de concentração, 2 linhas de pesquisa em cada área de concentração. Outros programas de pós-graduação têm uma organização diferente, né, e que vocês precisam atentar a isso. E mesmo as etapas do processo seletivo também podem ser diferentes em outros lugares, né? Então, a gente está focado principalmente no nosso, entendendo que a nossa experiência pode colaborar para vocês fazerem processos seletivos em outras áreas da UNB ou em outros processos seletivos em outros, tanto na ciência política de outras universidades, como também de outras áreas de outras universidades, né? Bom, ontem a gente falou sobre questões gerais, né? E aí algumas perguntas já vieram sobre o pré-projeto e tudo. E Thiago falou muito da aproximação com o programa, em como fazer o planejamento mais amplo, né? Para fazer o processo seletivo. Tivemos uma pergunta sobre prova de inglês. E aí, a gente não abordou muito bem como que é a prova oral, né, que é a entrevista. Então, eu só queria falar rapidinho sobre isso, para depois a gente passar a discutir mais especificamente o pré-projeto do processo seletivo. Aí também vai ser como ontem, né? Vou fazer uma explicação aqui ampla e depois a gente abre para vocês fazerem perguntas, para a gente dialogar, para, enfim, a gente conversar. Eu acho que o principal ponto aqui é que a gente consiga conversar. Ontem a gente falou, né, da prova de inglês, que a prova de inglês do IPOL, especificamente, ela era sobre interpretação de texto em inglês com respostas em português, quando era no presencial. Nesse ano, a gente vai ter uma prova de inglês com envio de respostas, né, com tempo para as pessoas fazerem e mandarem as respostas, e depois a gente vai ter uma arguição, porque está sendo à distância, uma arguição dessa prova em português. A prova oral também, ela normalmente, a entrevista chama prova oral. A prova oral, ela normalmente é feita presencialmente, onde a banca se reúne com candidatos e candidatas. A banca tem várias pessoas, né? Então, por exemplo, no IPOL a gente tem o presidente da banca, que é o coordenador ou a coordenadora de pós-graduação, e tem uma banca para cada área. Em outros programas, isso é diferente, né? Isso pode ser uma banca só para todo o processo seletivo. Se não tem área de concentração, uma banca só, né? Enfim, são várias. Todo mundo faz parte da banca, mas cada um em cada área, né? E aí o candidato ou a candidata vai conversar com pelo menos 2 pessoas da banca para arguição, né? Isso está também como um item do edital, que o Thiago falou ontem, que temos que ler o edital sempre com muita atenção para qualquer concurso público que a gente for fazer, né? E aí, na prova oral, que dessa vez vai ser também à distância, né, por causa da pandemia, mas de qualquer maneira, como que a prova oral acontece, né? A prova oral, ela é a arguição de todas as etapas anteriores, né? Porque a primeira etapa do processo, a prova é o projeto, né, que a gente vai falar hoje, o pré-projeto. Depois, a prova de inglês, estou pensando para o processo seletivo do IPOL, e depois a prova oral. E normalmente é assim mesmo, né? Nos outros lugares que tem, por exemplo, prova escrita, no processo seletivo do IPOL não tem prova escrita, né? Antigamente tinha prova escrita para o mestrado, nunca teve para o doutorado. Depois a gente passou por uma fase que tinha a entrega de um ensaio, as pessoas escolhiam numa lista de temas, o que elas queriam falar, e aí entregavam um ensaio, e depois a gente acabou com essa etapa, e tem igualzinho do mestrado e do doutorado, né? Mas em outros lugares tem prova escrita, tem ensaio, tem outras formas, né? Mas a prova oral, então, ela sempre vai ser uma prova sobre essas etapas anteriores e sobre a trajetória do candidato, da candidata. Então, você,
quando se faz a sua inscrição para o processo seletivo, você entrega seu histórico escolar, você entrega uma carta se apresentando, você entrega tudo que está no seu currículo Lattes. Não é que o seu Lattes está sendo avaliado, né? Mas você entrega todo o seu currículo, toda a sua trajetória, tudo que você fez para a banca te conhecer. E entrega o projeto, né? O projeto ele já foi avaliado lá na primeira etapa, mas ele também vai ser, não é que é reavaliado ou avaliado de novo, mas vai ter uma arguição para que o candidato ou a candidata possa mostrar que domina aquele campo, que foi ele ou ela mesmo que realmente escreveu aquele projeto, né? Então, as perguntas da banca na prova oral sempre vão ser sobre todos os documentos que foram apresentados, sobre a trajetória, sobre por que a pessoa quer passar naquele processo seletivo, e por que aquele projeto, e consiga defender, né, a sua ideia de projeto. E para isso, então, vamos falar do projeto, né? Eu vou seguir aqui numa outra tela, então eu não vou olhar o chat nesse momento, tá? Numa outra tela que eu preparei um documento para me orientar, e depois que eu terminar, aí a gente debate. Bom, como que elabora, então, como a gente elabora um bom pré-projeto do mestrado, né? No que eu vou falar aqui, eu vou indicar algumas orientações gerais, breves, tá? Bem gerais mesmo, que vão discutir quais são os pontos centrais para que o pré-projeto do mestrado, que a pessoa indicou, né, inscreveu para um processo seletivo, seja competitivo, né? E aí aqui, claro, estou baseada numa perspectiva eu sou uma professora de um programa de pós-graduação na área de ciências humanas, né? E aí, então, estou baseada principalmente nos pré-requisitos do pré-projeto que a gente pede no processo seletivo do IPOL. Pode ser que isso seja um pouquinho diferente em outros processos seletivos, tá? Então, eu vou seguir a estrutura do pré-projeto que a gente pede no IPOL, mas vocês podem adaptar para outros processos seletivos que vocês possam fazer, né? Então, o primeiro ponto, a gente tem que pensar o que é um pré-projeto. Então, um pré-projeto não é um projeto. O projeto é aquele que vai ser defendido no meio do mestrado ou no meio do doutorado, né? Vai ser que é, de fato, redondinho o que a pessoa vai fazer como pesquisa. Um pré-projeto é um passo anterior ao projeto, né? São as ideias que vão direcionar a pesquisa de mestrado que o candidato ou a candidata estão propondo, né? Não é um projeto de qualificação redondinho, mas é um projeto, um pré-projeto, ele é um documento que precisa mostrar que a pessoa tem, e aqui elenco 3 pontos, né? O primeiro ponto, que a pessoa tem um problema de pesquisa que seja sólido do ponto de vista da ciência, né? Então, que seja cientificamente sólido. O segundo ponto, que a pessoa domina o campo de estudos no qual esse problema de pesquisa está inserido, né? A pessoa tem que provar que ela sabe do que ela está falando, que ela domina aquilo. E o terceiro ponto é que essa pesquisa é possível de ser realizada em 24 meses, que é, então, o prazo que a pessoa tem para fazer o mestrado, né? Não adianta fazer um pré-projeto com uma ideia incrível, maravilhosa, mas que você precisa de 10 anos para fazer, né? Então, ele tem que ser executado em 24 meses. E aí, como eu falei, vou passar aqui os pontos da estrutura do pré-projeto que a gente pede. Então, no edital de processo seletivo do IPOL, estou baseada no último edital, né? Primeiro ponto é que, e aí é um ponto formal, não é sobre o conteúdo do projeto, é que ele não deve ter identificação no documento, né? Então, quando a pessoa submete o pré-projeto, o documento do pré-projeto, não pode ter o nome do candidato ou da candidata. Por quê? Porque está lá nas regras do edital. Se tiver identificação do documento, isso vai gerar a eliminação automática da pessoa do processo seletivo, né? Então, também é preciso prestar atenção em retirar aquelas assinaturas de autoria do documento, né? Então, a assinatura do Word, verificar, vocês olham para verificar o documento e apagar todas as marcas de autoria daquele documento, tanto no Word depois como no Acrobat, né? Para gerar o PDF. Tá? Então, primeiro ponto é um ponto muito formalista, mas é super importante, porque senão vocês já vão ser eliminados, né, se tiver identificação. Porque
a avaliação do pré-projeto, ela é anônima. Né? A banca recebe, a única pessoa que sabe quem é quem, que consegue ligar o nome aos documentos que foram enviados, é o presidente da banca, que não participa dessas avaliações, que é o coordenador ou a coordenadora da pós. Ele organiza o trabalho da banca, mas ele não está ali incidindo sobre nenhuma das duas bancas, no caso do IPOL. Né? Toda a banca recebe os documentos sem saber quem é quem. A gente só recebe o projeto, lê o projeto e dá a nota de acordo com os critérios que estão colocados, que são os critérios de avaliação que estão lá no edital. E todo edital tem os critérios de avaliação, né, de todos os processos seletivos que vocês puderem fazer. Bom, então a primeira coisa, título. O título tem que ser claro, tem que ser objetivo, e já na capa você também tem que colocar qual é a área de concentração e a linha de pesquisa que aquele projeto está submetendo. Né? Então, não pode deixar de indicar, porque isso também gera eliminação automática do processo seletivo. Né? E, como disse o Thiago ontem, o primeiro critério de avaliação do pré-projeto é se ele é adequado à área de concentração e à linha de pesquisa. Né? Então, se ele cabe bem, se ele faz parte da discussão daquela linha de pesquisa, daquela área de concentração. Porque senão o projeto já zera de cara. Então tem que colocar qual é a área de concentração e a linha, se houver, né? E a linha de pesquisa. Sempre tem linha de pesquisa no programa. Aí entrando nos pontos mesmo mais qualitativos do projeto, né? O primeiro ponto é que tem uma introdução nesse projeto, né, uma apresentação desse projeto, e na apresentação, e eu não estou falando que vocês precisam escrever a apresentação antes do resto, mas a apresentação vem antes do resto, né, do pré-projeto, é que na apresentação do pré-projeto, o problema de pesquisa já tem que estar indicado, né, e já tem que estar claro. Né? Então é preciso ter uma apresentação clara do problema de pesquisa. Como que é esse problema de pesquisa? Né? Normalmente eu penso em forma de pergunta mesmo, né? Um problema de pesquisa é uma questão. E esse problema de pesquisa, ele deve ser instigante, ele deve emergir da literatura, ele tem que estar bem situado na literatura pertinente a ele, né? Não pode só ser uma pergunta curiosa, né? Não é uma curiosidade. Embora a curiosidade seja uma coisa importante para fazer ciência, né? O problema ele não tem que ser só curioso ou vindo de uma hipótese de senso comum. Ele tem que estar bem situado na literatura científica. Né? Então, ele tem que estar ancorado no que o campo de pesquisa científico diz sobre ele, ou que, às vezes, o campo científico não diz sobre ele. Né? Mas aí você vai mostrar que existe uma lacuna a ser investigada dentro do pensamento científico sobre aquele assunto. Né? Então, o problema de pesquisa, já na apresentação, além de ser claro, ele tem que se mostrar ancorado numa literatura, dialogar também, então, com essa literatura, dialogar com os estudos anteriores sobre esse tema e já apresentar uma metodologia que vai dialogar, não necessariamente acompanhar o que todo mundo já fez antes, né, nos estudos anteriores, mas dialogar com esses estudos anteriores, dialogar criticamente, né, e mostrar, então, que esse problema ele está sustentado, né, e que esse problema ele é sólido. Ele é sólido sobre o quê? Ele é sólido sobre essa literatura que já trata, ou trata de uma outra forma, né? Ou não trata especificamente do jeito que você quer, mas que alguém falou alguma coisa sobre aquilo. Né? Tem outras pessoas estudando aqui. Então, é claro que a gente sempre pode ampliar o conhecimento acadêmico sobre uma temática, a gente pode trazer referências de fora da discussão científica, estrito sensu, né? A gente pode tentar subverter a área, mas, para fazer isso, a gente precisa sempre dialogar com tudo que foi falado sobre aquele tema, dentro do campo de conhecimento científico, e tem que estar ancorado numa metodologia científica que seja muito clara e muito precisa, tá? Mesmo quando a gente está querendo trazer referências que não são especificamente daquele campo científico. Né? Mas a gente precisa dialogar com aquele campo onde a gente quer ingressar e trazer essas referências de uma forma muito sólida e muito ancorada numa metodologia precisa e clara. O segundo ponto que a gente busca nos pontos que estão no edital do IPOL, né, que a gente pede, é a justificativa da relevância da pesquisa. Né? Uma pesquisa ela tem que ser relevante, né? Ela tem que ser relevante para o próprio campo científico,
para as grandes questões que a área pesquisa, né? E aqui eu não estou falando que é, por exemplo, um projeto da ciência política tem que dialogar com todas as grandes questões da ciência política, mas ele tem que dialogar com todas as grandes questões da sub-área específica onde a pessoa está tentando ingressar. Então, com aquela linha de pesquisa, tem que ser capaz de dialogar com os problemas e a literatura daquela linha de pesquisa no qual esse projeto está inscrito, né? E quando a gente está falando desse tópico da justificativa da relevância da pesquisa, é também nesse ponto que a gente tem a oportunidade de mostrar como que essa pesquisa está inserida na contribuição do pensamento científico para a construção de conhecimento como um todo, né? E também, acredito eu, o seu impacto para a sociedade como um todo, né? A gente está falando aqui, eu estou falando da perspectiva das ciências sociais. Isso é muito importante para as ciências sociais, porque a sociedade é o nosso objeto de pesquisa, né? Mas ela não é simplesmente um objeto que está lá parado, isolado, né? A sociedade, ela sempre tem que ser considerada um âmbito para o qual a gente deve esse diálogo, a gente deve prestar contas para a sociedade, já que a gente está estudando a sociedade, né? Então, a gente não pode tratar o objeto de estudo como um terceiro que não tem nada a ver com a gente, que a gente está só de observador, né? Mas a gente tem que dialogar entre nós, no campo científico, e prestar contas também de tudo aquilo que a gente está produzindo para a sociedade como um todo, né? Então, essa justificativa da relevância da pesquisa é para a própria área, como ela contribui para a própria área de pesquisa, mas também como ela contribui como um todo. Terceiro ponto são os objetivos, né? Os objetivos a serem alcançados com a pesquisa. Que o pré-projeto ele tem que mostrar alguns objetivos. E o que são esses objetivos de pesquisa, né? Eles se referem àquilo que vai ser alcançado com a investigação, com a pesquisa. Então, no meio do curso, né, depois de 12 meses no mestrado, esse pré-projeto já vai ter virado um projeto, né, já vai ter sido mais trabalhado e virado um projeto, e ele vai ser, então, enquanto projeto, defendido frente a uma banca examinadora, né, e com hipóteses que são embasadas na literatura. O pré-projeto não precisa ter tanto detalhamento e não precisa ainda apresentar hipóteses que emergem especificamente da literatura, mas ele precisa de objetivos. Os objetivos, eles são um ponto antes, né? Então, são um âmbito que ele é mais amplo, as hipóteses são mais específicas, os objetivos, eles são mais amplos e devem mostrar o que a gente está buscando com aquela pesquisa, né? Não é ainda não são ainda hipóteses específicas ou mesmo hipótese geral, embora a pessoa possa apresentar um pré-projeto, mas eu acho que o mais importante é apresentar objetivos mais amplos que mostram as intenções daquela pesquisa, o que a gente busca explicar, o que a gente busca desvendar com esse estudo, né? Normalmente, os objetivos vão ser apresentados na forma de verbos, né? Buscamos analisar, buscamos identificar, busca-se avaliar, compreender, explorar, né? Então, normalmente são esses verbos no infinitivo que a gente usa nos objetivos, né? O quarto ponto, pensando aqui a estrutura do pré-projeto para os processos seletivos do Paulo, é a revisão da literatura. A revisão da literatura pertinente, né? O que significa esse ponto? Aqui, o candidato e a candidata tem que ser capaz de mostrar que sabe do que está falando quando está propondo esse problema de pesquisa, né? Tem que ser capaz de mostrar que o seu problema de pesquisa emergiu da literatura, né? E que é sustentado por essa literatura. Todo problema de pesquisa precisa se sustentar bem, e essa sustentação se dá aonde? Né? Se dá nos estudos anteriores, né? E aí se dá, não necessariamente seguindo, corroborando e seguindo a linha de investigação que esses estudos anteriores propuseram, né? Mas pode ser isso também, seguindo essa linha de investigação já proposta por vários estudos que vieram, mas fazendo um recorte de pesquisa, um recorte analítico diferente, né, para dialogar de forma mais profunda com todos esses estudos que vieram. Também pode ser que a gente não concorde com aquilo que o campo científico esteja propondo com determinada análise, né? Então, a gente também pode, nesse momento, fazer todo esse caminho, percorrer todo esse caminho da literatura para propor um problema de pesquisa que subverte as análises anteriores, né? Mostra as lacunas dessas análises anteriores, explora especificamente essas lacunas, né?
Mas para a gente poder subverter uma coisa que está colocada, a gente precisa ter passado por todo o caminho de conhecer bem a literatura sobre aquele assunto, né? De qualquer forma, seja seguindo a linha de investigação mais hegemônica que o campo propõe, ou tentando subverter isso, a gente está expandindo esse campo de conhecimento, né? Esse é o objetivo de um projeto de mestrado, de um projeto de pós-graduação, de uma pesquisa científica, né? Então, o pré-projeto, ele tem que estar sustentado na literatura. Um bom problema sempre está bem sustentado na literatura. Não adianta fazer uma revisão de uma semana para apresentar um problema e fazer um projeto. Um projeto não nasce em pouco tempo, né? É uma ideia que vem sendo, que vai amadurecendo conforme a gente vai lendo e relendo a literatura, né? Por isso que a gente precisa de um planejamento de longo prazo para fazer um bom projeto, um bom pré-projeto, né, que seja sustentado nessa literatura. A gente precisa conhecer essa literatura. Um outro ponto que eu acho importante quando a gente pensa na revisão da literatura é que a gente às vezes cai numa falsa dicotomia entre teoria e empiria, né? E aí a gente fala, revisão teórica. Aí você vai lá naquilo que você classifica como filosofia política, seja lá o que se classifica apenas como filosofia política, faz um debate teórico, conceitual, super abstrato, e depois propõe uma análise empírica muito pé no chão, né? Como se essas coisas fossem separadas. E não, né? Revisão da literatura não é só revisão teórico-conceitual, é revisão de toda a literatura, né? Inclusive dos estudos empíricos. Então, chamaria atenção aqui para todo mundo tomar cuidado com essa falsa divisão entre teoria e empiria, né? Porque um bom estudo teórico, tanto quanto um bom estudo empírico, vão se sustentar tanto numa revisão de literatura teórica, teórico-conceitual, como também nos estudos empíricos daquela área, daquele problema de pesquisa específico, né? Então, uma falsa dicotomia entre teoria e empiria. A revisão de literatura não é só um mergulho nos debates teórico-conceituais. É um mergulho em toda forma de conhecimento e de achado empírico que seja relevante para sustentar a sua proposta de pesquisa. Seja essa proposta de pesquisa teórica ou seja essa proposta de pesquisa de análise empírica, né? Todo conhecimento científico, ele é produzido com base no que a gente chama de controle dos pares, né? Quem são os pares? São os especialistas que se reconhecem entre si enquanto especialistas. Penso assim, no campo acadêmico, a própria entrada na pós-graduação, e ontem a gente falou, né, sobre isso, que a entrada na pós-graduação te dá um status de pesquisador-pesquisadora, um status evidente de pesquisador-pesquisadora, né? E é isso, né? Faz parte do que os pares entendem, então, que é o trabalho de pesquisador e de pesquisadora. E o campo científico, ele é todo feito com base nesse controle dos pares, né? Isso significa, então, que os nossos estudos, as nossas pesquisas, elas são de interesse público, elas devem ser claras, elas devem dialogar com os demais estudos da área, devem reconhecer o crédito das ideias que nos antecederam e que vão sustentar a nossa proposta de pesquisa e que tudo isso vai ser controlado pelos pares. Então, é por isso que a gente se baseia no conhecimento que veio antes da gente, né? Porque é o próprio campo científico. A gente quer ingressar, quando a gente está querendo ingressar no mestrado, a gente está querendo ingressar de uma maneira mais plena, né, nesse campo científico e vai, então, estar sendo controlada pelos pares, pelos especialistas, né? O ingresso na pós-graduação segue essa lógica de validação e controle dos pares. Todas as outras etapas do mestrado e do doutorado também, né, são etapas de controle e validação dos pares, então é por isso que existe uma defesa do projeto de mestrado, existe uma defesa do projeto de doutorado, às vezes existe, não estou falando que aqui no IPO é assim, não é? Mas em outros programas tem uma defesa do projeto e ainda tem uma qualificação de 3/4 da tese antes da defesa pública da tese, no final, né? Então, todos esses passos são passos públicos, onde tem uma banca examinadora de especialistas que vão dizer, são os porteiros, né? Se entra ou se não entra, né? Dentro daquele campo, né? Então, é sempre uma lógica de que é um campo controlado pelos pares.
Isso não significa que a gente precisa concordar com tudo que os pares, né, ou seja, esses especialistas vão afirmar, mas, mesmo que a gente não concorde com tudo que eles digam, a gente tem que ser capaz de dialogar cientificamente com os especialistas e as especialistas, ou seja, com os pares. Então, a gente precisa ter, para os nossos argumentos, frente a essa discussão pública da nossa pesquisa, a gente precisa ter como base um bom trânsito nas análises teóricas e nas análises empíricas sobre o tema que a gente que escolheu, porque ninguém forçou a gente a escolher aquele tema, né? A gente que escolheu. A gente tem que conhecer bem para que o nosso problema se sustente bem, para que a gente concorde ou discorde, para que a gente teste, para que a gente refute coisas sobre o próprio campo científico, né? A vida científica ela é toda calibrada por essa avaliação dos pares, esse controle dos pares. A parte do pré-projeto, que diz respeito à revisão da bibliografia, da literatura pertinente, mostra isso. Se a gente conhece exatamente aquele campo e se a gente é capaz de dialogar com aquele campo de pesquisa, né? Esse é o objetivo, né, desse ponto do pré-projeto, mostrar que a gente sabe o que a gente está falando, né? Então, uma boa revisão de literatura, além de situar o problema, sustentar bem o problema de pesquisa, vai mostrar para a banca examinadora que esse candidato ou essa candidata está pronta para ingressar na pós-graduação, né? Grande parte do nosso trabalho de pesquisa é ler e debater as ideias dos colegas e das colegas, né? Então, por isso que a gente procura bibliografia, é um eterno procurar bibliografia, né, e se atualizar, discutir com essa bibliografia, citar adequadamente, e aí esse ponto eu queria ressaltar aqui, né, que todo mundo que deseja fazer trabalho acadêmico, isso na graduação já é evidente, né? A gente precisa saber citar adequadamente os trabalhos, porque isso mostra que nós estamos alinhados com os princípios éticos da profissão, que é eu leio o que a outra pessoa escreveu, eu cito essa pessoa, dialogo com ela, né? Então citar não é só citar para corroborar o que eu quero, mas às vezes eu cito para poder discordar também, né? A citação é a nossa discussão com aqueles autores e aquelas autoras, né? E aí a gente constrói as nossas ideias sempre nesse diálogo crítico. Esse ponto da revisão de bibliografia do pré-projeto também tem que mostrar isso, né? Que a gente sabe qual é o campo, não é simplesmente citação para dar argumento de autoridade, é realmente que a gente leu e entende do que trata aquele campo, né? E aí a gente vai dialogar com ele, construindo o nosso problema a partir desse diálogo. O outro ponto, passando para o quinto ponto, é o próximo ponto, né, que a gente pede no pré-projeto para o IPAL, é o ponto da metodologia, né, que também não é um ponto que costuma ser simples, porque as pessoas costumam se confundir bastante, tem muitas dúvidas em relação a esse ponto, né. Bom, o que é o ponto da metodologia? Todo estudo científico, ele segue metodologia científica, é um pressuposto da ciência ter uma abordagem metodológica que seja da ciência. Então, isso não vai mostrar para a gente, isso não significa que só os estudos empíricos têm metodologia. Todo estudo científico tem metodologia. Pesquisas são puramente teóricas, também vão seguir uma metodologia científica na análise e no desenvolvimento das ideias e das teorias com as quais esse estudo está debatendo, né? Então, o que é metodologia? Metodologia é como fazer a pesquisa. Você explicar como que a pesquisa vai ser feita, como que é o passo a passo do fazer pesquisa. Isso que é metodologia, né? E como que fazer pesquisa científica, metodologia científica, né? Com técnicas de pesquisa que são validadas pelos pares, né? Que são cientistas. Bom, não basta, então, que a gente tenha um problema de pesquisa instigante, né? Como eu falei, ele tem que ser execuível, ele tem que ter também uma boa sustentação metodológica e tem que ter um bom desenho de análise, né? Um bom desenho analítico. Esse ponto da metodologia, às vezes, traz muita dúvida para as pessoas, mas ela não é uma etapa difícil da gente elaborar do pré-projeto, quando a gente faz uma boa revisão da literatura, né? Por quê? Quando a gente está fazendo a revisão da literatura, a gente já vai ver como que as pessoas que estão trabalhando nessa temática
quais foram os caminhos que elas percorreram, né? Então, a gente já vai olhar na literatura quais são os caminhos que nós devemos percorrer para nossa pesquisa, contestar achados, ampliar as análises, pensar em novos casos comparativos, elaborar novas formas de abordar o mesmo problema, né? Então, eu olhar para a literatura, abordar a literatura e ver o que as pessoas fizeram, como elas fizeram as suas pesquisas, ou seja, quais foram as metodologias que elas mobilizaram e as técnicas de pesquisa que elas mobilizaram para a gente propor o nosso problema também de uma forma metodologicamente sustentável, com um bom desenho analítico, né? Outra coisa que eu acho importante, e para também pensar que o ponto da metodologia não é difícil, né, quando a gente conhece bem a literatura, é que a gente não deve se deixar levar por um que eu estou chamando aqui de fetichismo do método, né, uma pirotecnia técnica, né? Por quê? A melhor metodologia para um problema de pesquisa é a metodologia que vai conseguir responder melhor aquela questão que a gente está propondo, né? Então, o mais importante é que a gente encontre uma forma mais adequada, que vai dar o melhor resultado possível para abordar o problema de pesquisa proposto, né? Considerando também todas as nossas limitações de tempo, né? Essa pesquisa normalmente vai ser feita, na verdade, em um ano, porque no primeiro ano as pessoas vão estar fazendo, os mestrandos e mestrandas fazem o quê? Disciplina, muito crédito, né? Dinheiro, né? Adianta você propor um problema de pesquisa comparativo maravilhoso entre Suécia, Canadá, África do Sul e Brasil, se você não tem dinheiro para viajar para esses lugares, para fazer campo, né? Então, assim, a gente tem limitações e a metodologia também vai estar, a nossa escolha metodológica também vai estar limitada por todos esses obstáculos que a gente tem para fazer pesquisa, né? Então, até com os obstáculos de maneira da ordem prática, né? E além disso, que eu estou falando aqui de fetichismo do método, pirotecnia técnica, a gente sabe que tem modismos, né? Então, houve uma época onde fazer regressão na ciência política, regressão linear, por exemplo, que é uma coisa bem simples, era a moda. Aí a gente passou para os estudos de experimentos, ou quase experimentos. Aí agora a gente está entrando numa outra moda aí de política comparada, né? Eu não estou falando que tudo isso está errado, tá, gente? O método não está errado por si, né? A técnica específica também não está errada em si, né? Mas a gente não precisa fazer o que está na moda, né? A gente pode simplesmente dialogar, inclusive de outras formas, né? Não é o gráfico mais impressionante, a equação com notação matemática mais bonita, ou a popularidade de quem você entrevista, né? Muitas vezes eu sempre lembro de um colega que a pesquisa dele era muito respeitada porque ele entrevistava chefes de Estado. Então, assim, ele usava a metodologia qualitativa de entrevista semi-estruturada, que normalmente não tem tanto status no campo. O Thiago, que é uma pessoa que faz muita entrevista, vai poder dizer aqui para vocês. Mas como ele entrevistava presidentes, aí ele era uma pessoa assim que dava, né? A popularidade dos presidentes que ele entrevistava passavam para o estudo dele. Então, não importa isso. O que importa é se a técnica e a abordagem analítica, ou seja, metodológica, a metodologia de análise que a gente está propondo responde bem o nosso problema. É isso que é o mais importante, né, para o nosso projeto. Embora, claro, a gente tenha que sempre conseguir acompanhar o que todo o campo está fazendo. Então, a gente precisa estudar diversas técnicas de pesquisa para poder entender depois o que as pessoas estão publicando, né, entender o resultado delas. Nesse ponto da metodologia, então, que é o como fazer pesquisa, a gente precisa encontrar a melhor forma para abordar o nosso problema e resolver, então, o problema de pesquisa que a gente está propondo. Um ponto central aqui é mostrar e definir e mostrar quais são as variáveis que nós vamos analisar, que tipo de teste a gente vai fazer, né? Mesmo quando a gente ainda não tenha, nesse momento do pré-projeto, tanta clareza de quais são as nossas hipóteses, quais serão as nossas hipóteses, né? Mas a gente já tem que ter um olhar direcionado para as variáveis que serão analisadas para a gente poder responder o problema de pesquisa, né? Então, isso vale tanto para estudos empíricos que tenham coleta, estou pensando aqui uma divisão entre metodologia de coleta e metodologia de análise para os estudos empíricos, né? Então, muitas vezes a gente chega nesse ponto da metodologia para alguns estudos empíricos, nos pré-projetos, e aí a pessoa fala da metodologia de coleta dos dados, mas ela não fala qual é a metodologia de análise desses dados. Então, vou dar um exemplo aqui.
Não basta, por exemplo, dizer que vai fazer um survey com determinada população. Porque o survey em si me mostra que eu vou fazer uma coleta de dados com pesquisa de opinião. Mas eu preciso saber, eu, enquanto alguém que estou avaliando esse pré-projeto, como que vai ser a metodologia dessa análise. Os dados coletados pelo survey vão ser analisados de que forma? Como que as relações entre tais e quais variáveis que são indicadas no pré-projeto vão ser testadas. Então, por exemplo, um estudo sobre o impacto da raça num determinado objeto. Por exemplo, ele pode analisar a relação entre muitas variáveis com o controle da variável raça, para identificar o efeito da raça na relação entre todas as outras variáveis. Que tipo de análise vai ser feita na análise dos dados também é importante. Então, nesse estudo, por exemplo, vai ser feita só uma análise de estatísticas descritivas, colocando as frequências, ou vai ser feita uma análise de estatística probabilística, fazer, por exemplo, uma regressão logística. Então, vai fazer uma análise da dispersão desses dados, olhando os clusters, onde eles se juntam, onde eles se encontram, onde tem concentração de casos. Ou vai fazer outro tipo de análise. Então, me falar que vai coletar os dados de determinada forma não me diz como que eu vou analisar esses dados. E é preciso indicar como esses dados vão ser coletados e como no caso de análise empírica, gente? E como esses dados vão ser analisados, como os dados vão ser analisados em todos os estudos, mas nos estudos de análise empírica, como esses dados vão ser coletados, não significa que eu já estou explicando como eles vão ser analisados, eu preciso explicar isso também. Pensando no estudo qualitativo, então, por exemplo, não basta dizer que eu vou fazer entrevista semi-estruturada com as pessoas tais. Porque a entrevista em si, fazer a entrevista, eu vou depois transcrever essa entrevista e vou ter um banco de dados com as transcrições da entrevista. Mas eu preciso saber quais relações entre as variáveis que vão ser analisadas. Quais são as variáveis a serem analisadas? Numa pesquisa, para usar o mesmo exemplo, numa pesquisa sobre desigualdade racial, por exemplo, eu posso definir que eu quero saber a percepção do entrevistado ou da entrevistada sobre o efeito do racismo, o efeito da raça nas trajetórias, no objeto de pesquisa que eu estou analisando. Então, isso precisa ficar claro como a análise vai ser feita. E qual é a relação entre as variáveis que eu estou buscando explicar. É claro, se eu estou usando estatística probabilística, eu consigo fazer o quê? Inferência causal, porque ela me permite isso. Outras formas de análise não me permitem fazer essa inferência causal com generalizações, mas elas podem explicar muito bem aquele recorte específico, sem extrapolar aquele recorte, mas explicar aquele fenômeno naquele recorte específico. E eu tenho que ser capaz de mostrar como que eu vou fazer isso. Coletar os dados e analisar esses dados. Bom, outro ponto. Então, passando da metodologia, outro ponto que tem que ter no projeto é o cronograma. Um bom projeto não pode ser megalomaníaco, embora a gente tenha sempre essa tendência de querer explicar o planeta, mas um bom projeto ele não pode ser tão grande, tão extenso. É preciso que ele seja possível de ser executado em 24 meses de mestrado, e desses 24 meses, 12 vão estar tomados com disciplinas e com estágio docente. Então, na prática, a dissertação vai começar mesmo a andar depois da qualificação, depois da defesa do projeto, que se dá até março do segundo ano, quando a gente não está com o calendário todo bagunçado igual agora, Então, no normal, depois, então, de março, porque o ingresso é em março, então, no fim de fevereiro. O que significa que a pessoa tem 11 meses para fazer a pesquisa e escrever a dissertação, porque a dissertação tem que chegar com 1 mês de antecedência na mão da banca. Então, na verdade, são 11 meses depois da qualificação. Então, a gente precisa sempre considerar que a gente tem pouco tempo, principalmente no mestrado. O mestrado ele é muito curto, tem pouco tempo e tem uma condensação muito grande de obrigações, principalmente nesse primeiro ano. O mestrado ele tem uma carga de leitura diferente da graduação, ele tem um peso diferente na vida da pessoa, tem muita leitura, tem muitas obrigações, muitas coisas acontecendo, então é pesado e a pesquisa ela tem que ser humilde, e se propor a explicar bem um problema que ele tem um âmbito restrito. O cronograma no projeto ele é feito na forma de um quadro, e aí eu fiz um exemplo aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Aqui, exemplo de cronograma.
Acredito que está mostrando. Tá mostrando, Thiago? Dá um joinha. Tá, aqui. Beleza, obrigada, gente. Então, esse aqui é um exemplo de cronograma, né? Que a gente faz aqui, ano 1 do mestrado, ano 2 do mestrado. Né? Então, disciplinas. Vou cursar a disciplina de março a dezembro no primeiro ano. Vou começar a preparar o projeto quando? Isso tem que mostrar, isso tem que estar no seu projeto, no seu pré-projeto, né? Preparar o projeto que vai ser qualificado em março ou abril, aqui, ó, começa em agosto. Né? Já deu aqui um primeiro semestre para vocês se ambientarem. Revisão bibliográfica, enquanto está escrevendo o projeto. Vai fazer estágio docente, vai deixar para o segundo ano? Não vai deixar para o segundo ano, vai deixar para o segundo semestre, porque você não quer o seu segundo ano abarrotado. Né? Então é melhor fazer no primeiro. Gente, não é obrigatório, tá? Mas eu realmente recomendo que seja feito no primeiro ano. Aí aqui, no segundo ano, né? A revisão bibliográfica continua aqui até março, abril. A defesa marcada para março. Defendeu? O que o orientador e a orientadora faz? Assim, a banca falou, beleza, esse projeto precisa ser ajustado aqui, ali, ali, foi aprovado, vai fazer campo. Né? Quem faz campo, né? E eu realmente recomendo que façam campo, muda a vida da pessoa. Ou então organizar seu banco de dados. Aqui é um exemplo, tá, gente? É fictício. Aqui é um exemplo de um pré-projeto que tem pesquisa de campo. Então, essa pessoa vai fazer campo de abril a julho e já começa a organizar o banco de dados aqui, ó, no meio do processo do campo. Em 3 meses, terminou o banco de dados, já começa a escrever a dissertação. Você está fazendo a revisão teórica desde aqui, né? Danusa, Desde um ano antes. Oi. Levanta um pouquinho o quadro mais. Levanta um pouquinho mais para o pessoal ver a Tá. Desculpa. parte do ano 2. Esse aqui? Aí. Não estava aparecendo? Desculpa. Tá. É porque aqui estava. Aqui. Onde eu falei? Organização do banco de dados. E aí, aqui, a partir de agosto, no último semestre, escrever a dissertação. Aqui, é claro, gente, você está sempre escrevendo a dissertação, né? Porque você já está desde lá, o que você escreveu para o projeto vai para a dissertação. Mas aí, fechar o texto mesmo da dissertação aqui. Esse mês aqui não tem nada, por quê? É férias? Não, é porque a dissertação foi entregue em dezembro para ser defendida no começo de fevereiro. Às vezes a gente entrega depois, assim, defende no comecinho de março. Mas esse aqui é só um exemplo, tá? De cronograma, não precisa ser assim. Mas vou terminar aqui. Voltei. É assim que normalmente a gente entrega, né? E assim, todo projeto que a gente vai entregar, depois para a agência de fomento, tudo sempre tem cronograma, tá? Esse cronograma, ele vai, a vida nossa inteira, ele vai ser levado. O último ponto dos pontos necessários para o projeto são as referências bibliográficas, né? Eu termino com isso e a gente começa a debater. O que eu já falei um pouquinho antes, né? Na revisão de literatura, a gente precisa citar bem os autores, as autoras, as obras com que a gente está dialogando. As referências bibliográficas vêm no final, né? E ela diz respeito àquilo que a gente falou na revisão de literatura, o que apareceu na revisão, na verdade, o que apareceu no projeto todo, todas as citações que apareceram no projeto, a obra tem que estar citada na bibliografia. Né? Tudo que foi consultado, inclusive, se não for livro e artigo, mas leis, bancos de dados e, sei lá, dicionários, tudo que vocês usaram, né, vai para a bibliografia. E tem que estar adequadamente citado durante o texto, tudo que está na bibliografia, né? E essa parte, ela é muito importante para que a banca avalie se a pessoa está preparada para entrar na pós-graduação, né? Tanto se ela cita naquele arquivo ou que ela submeteu, né, no pré-projeto, o que é a bibliografia pertinente para aquele campo de estudos, que tem que estar, né, na bibliografia, quanto se a pessoa respeita os princípios éticos da profissão, né? Se tudo que baseia aquele problema de pesquisa está realmente citado e está referenciado, né? Eu não sei se todo mundo é assim, acho que não, porque cada pessoa é muito particular, né? Mas uma coisa que eu faço, não é só lendo o projeto, né? Todo texto que eu começo a ler, eu leio a introdução, aí eu pulo para a bibliografia, olho tudo que está citado, que isso já me situa no que é que vai tratar aquele texto. Depois eu volto. É uma coisa bem comum que eu acho que as pessoas fazem, eu acho que eu não sou tão particular assim. E mostra, assim, realmente no que a pessoa está baseada, né? Bom, é isso, gente. Espero que não tenha sido tão cansativo, mas que tenha sido capaz de dar um quadro geral do que a gente espera desses pontos do pré-projeto.
né? E aí agora eu abro para Thiago fazer os comentários que ele quiser, e aí a gente segue com as perguntas, né? Que vocês podem se inscrever aqui no chat ou mandar a própria pergunta no chat, fiquem à vontade, tá bem? Beleza, Danusa, brigadão. Gente, eu vou falar assim 3 coisas bem rapidinhas, tá? Já para a gente passar para o debate. Se vocês quiserem já ir levantando a mão aí e tal, colocando questões no chat, fiquem à vontade. É mais realçar, né, ressaltar alguns pontos que a Danusa falou. Primeiro, né, essa questão de que no projeto, né, da importância dos objetivos, né, enfim, e mais do que isso, né, mais do que ter objetivos, é ter objetivos que estejam claramente delimitados. Essa questão das hipóteses, às vezes a gente recebe projeto de mestrado com hipótese, né? Veja, no nosso edital isso não é um pré-requisito, tá? Aí falando de novo do edital do IPOL, nem mesmo no projeto do doutorado aparece isso como um pré-requisito, né? De você ter hipótese. Embora em geral, eu até acho que num projeto de doutorado é recomendável que você coloque lá a hipótese, tá? Mas no projeto de mestrado não precisa. O projeto de mestrado, o que você precisa ter, o que é imprescindível mesmo, são os seus objetivos. E eles precisam estar, como a Danusa falou, né, bem delineados, bem delimitados, enfim. Só ressaltar um ponto, enfim, isso outro ponto que eu queria ressaltar, isso já ficou implícito na fala da Danusa, mas eu queria mais reforçar. Na questão da revisão da literatura, né, é muito importante quando você faz esse balanço geral, quando você mostra, né, para quem está lendo o seu projeto, que você entende, que você sabe se situar no debate daquela área, que é o que a gente chama de estado da arte, né, da literatura. Você tem que demonstrar o estado da arte. O que é o estado da arte? É a maneira como a literatura, como aquele debate se encontra nesse momento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental você citar autores e autoras que são atuais, tá? Não adianta você entregar um pré-projeto para um processo seletivo em 2020, o texto mais recente que você está citando é um texto de 2011, tá? Isso por si só assim, já é uma coisa extremamente complicada. Então você precisa citar referências bastante atualizadas, tá? De preferência dos últimos 3 anos para cá, no mínimo, né? Enfim, considerar assim, 2017 para cá, pelo menos, tá? E a outra coisa também é a importância de você citar também, dialogar com autores da literatura internacional, autores e autoras, tá? Enfim, mostrar que você sabe, né? Enfim, que aquele campo de debate é um campo mais amplo, que envolve não só autoras e autores brasileiros, mas também da literatura internacional. E aí é só um último ponto, pessoal, só uma dica, assim, eu quero que vocês entendam que isso é mais uma dica mesmo, tá? Isso não é um critério, não é uma questão de mérito, não é uma questão, não é uma exigência, um pré-requisito. E isso é uma questão até que fica mais importante para a banca de entrevistas, caso o seu projeto seja aprovado, né, e você chegue na etapa da banca de entrevistas. Se você conseguir situar o seu projeto, tá, dentro do mesmo campo de debate que você fez, por exemplo, a sua iniciação científica ou a sua monografia, né, o seu trabalho final de graduação, é uma coisa interessante a ser feita, tá? Se você mostrar para a banca, né, enfim, como eu estou dizendo, quando você chega na banca de entrevistas, você mostrar que aquilo está situado dentro de uma agenda de pesquisa mais ampla sua, né, que é uma coisa que você pretende seguir. E quando eu estou falando dentro do mesmo campo de debate, eu não estou falando do objeto empírico de estudo, tá, pessoal? Você pode usar temas empíricos diferentes, mas que eles estejam situados mais ou menos, né, dentro da mesma agenda de debate teórico. Se você consegue fazer isso, tá, tanto seja com o trabalho que você fez na iniciação científica, como também com com o seu TCC, tá, acaba sendo um diferencial. Não, como eu estou dizendo, é só uma dica, isso não é um pré-requisito, até porque a gente sabe, é absolutamente normal e é aceitável, é totalmente compreensível que as pessoas estudem uma coisa na graduação e queiram mudar totalmente depois no mestrado, é compreensível isso, tá? No meu caso, por exemplo, eu não mudei, tá? Eu segui mais ou menos dentro eu segui mais ou menos dentro de uma determinada área, né? Enfim, que era a área de movimentos sociais, da participação política e tudo mais, porque de fato era a área que eu me apaixonei, tá? Mas assim, a gente sabe que as paixões podem mudar, né? Então assim, não tem problema você mudar. Mas se você consegue situar isso dentro de uma agenda de pesquisa mais ampla, é uma coisa interessante a se fazer, tá bom? Então é isso, acho que a gente já tem algumas questões aqui no chat, né? Thalita levantou a mão agora. Danusa, você conduz aí? Thalita, então, por favor, pode falar. Tem uma questão no chat aqui Tinha antes, desculpa. Suziane. Vamos falar primeiro a Thalita e depois a gente passa para a pergunta do chat? Perfeito.
Boa tarde, pessoal. A minha pergunta hoje vai ser bem mais rápida e técnica. Ela é concernente ao tamanho do projeto. Eu queria, porque eu vi nas normas da ABNT que a capa não conta como número de páginas. E daí eu não vi isso no edital. Eu queria saber se a capa contaria ou não, porque eu sei que as referências bibliográficas não contariam. Se as 12 páginas do projeto começariam a partir da identificação do problema. E já agradeço vocês pela exposição excelente e didática. Muito obrigada. A gente é que agradece o interesse de vocês aqui, gente. Eu acho que não, capa não conta, capa é capa. Capa a gente normalmente nem coloca a numeração, né? Começa a numeração a partir da segunda página. Então, capa não conta, não. Tá, a pergunta, então... Você quer falar alguma coisa, Thiago? Ou tá? Da Suziane Venâncio do Rosário, né? Se a gente recomenda algum livro sobre elaboração do pré-projeto. Não. Tem vários, eu acho que não tem um especial, assim. Tem vários que são bons, assim. Eu tive um professor na minha graduação, o Bernardo Mansano Fernandes, que ele escreveu um livro, na verdade não era especificamente sobre pré-projeto, né? Enfim, era sobre os desafios da pesquisa, enfim, mais especificamente da pesquisa com movimentos sociais do campo e tal. E aí uma das partes desse livro, ele fala justamente como elaborar um projeto de pesquisa, tá? O nome do professor é Bernardo Mansano Fernandes, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome do livro, mas depois eu acredito que tem uma versão PDF, eu posso colocar aqui no chat, né, pra gente, pra vocês. Coloca o nome dele também aqui no chat. Tá, vou colocar aqui. É que eu acho assim que manualzão, sabe, de como fazer o pré-projeto. Eu acho que como fazer o pré-projeto é bem amplo, mas eu acho que existem preocupações específicas, essa que o Thiago falou, né? Para pesquisa com entrevistas com movimentos sociais. Ou era só com movimentos sociais, Thiago? Não. Pesquisa com movimentos sociais. Você tem determinados desafios. Entrevistas também. Com entrevistas. Então, você tem determinados desafios metodológicos, né? Você tem que pensar bem, entrevistar pessoas ativistas é diferente de entrevistar, sei lá, burocratas, entrevistar políticos profissionais dos municípios, ou deputado, ou, sei lá, empresários, ou uma categoria profissional. Então, tudo isso, eu acho que o mais interessante é a gente pensar também, bibliografia sobre a parte mais metodológica, é a gente buscar discussões metodológicas sobre aquele tema que a gente trabalha, né? Porque coisas muito gerais, eu acho que não se aplicam a todos os casos, né? A gente vai tentar universalizar coisas que são específicas. Posso falar, gente, rapidinho? Claro. Tem um livro muito bom do Antônio Carlos Gil. Eu não sei se vocês já viram. É Como elaborar um projeto de pesquisa. Esse é um clássico, né? Eu acho ele muito bom, porque aí tem ele explica várias técnicas assim, e aí acho que não usaria tudo, né, para o pré-projeto, mas eu gosto dele. O Gil é bem usado acho que na aula, não sei se na aula de técnicas ainda quando eu fiz técnicas no passado, tinha. Acho que em MCS também aparece alguma coisa da Introdução à Metodologia das Ciências Sociais, uma disciplina do ELA, era da Sociologia, hoje está no ELA. Também tinha alguma referência ali, que é uma discussão mais de epistemologia, na verdade, nessa disciplina, mas eu lembro que aparecia, é um clássico mesmo. Mais pessoas... Thalita está com a mão levantada, pode ir. Thalita não está com a mão levantada? Tá. Não, eu havia esquecido de abaixar, perdão. Obrigada, tudo professor. Bem. De nada. Gente, vocês não têm mais perguntas, não? A gente ainda tem 20 minutos. Enquanto vocês ficam aí pensando sobre as suas perguntas, vou comentar só uma coisa que o Thiago falou lá em cima, que normalmente, né, que muitas pessoas mudam o seu problema de pesquisa, apresentam um pré-projeto numa área e depois vão fazer outra, né? É bem comum mesmo, mas normalmente as pessoas não mudam para coisas muito distantes, né? O que acontece? A pessoa entra com um projeto, aí vai ser orientado por um professor, uma professora que já está com um projeto na área, né? E aí tem um outro recorte específico, ou então tem, às vezes,
vai ter algum financiamento específico para fazer uma pesquisa que não é aquela do pré-projeto. E aí a pessoa resolve mudar no meio do caminho, porque ela tem incentivos para mudar. Né? Isso, e não é nenhum problema você mudar, mantendo-se, é claro, a mesma linha de pesquisa, a mesma área de concentração. Né? Aí só pensando aqui, enquanto vocês ainda não se inscreveram, contando história pessoal, né? No meu mestrado eu entrei com um projeto, eu trabalhava na iniciação científica, com um problema que eu estava enjoada dele. Eu falei, não, no mestrado eu vou fazer outra coisa. Aí eu entreguei um pré-projeto, na época não tinha área de concentração, eu fiz mestrado aqui no IPOL, só tinha linha de pesquisa. Eu entreguei um pré-projeto que, assim, era muito distante daquilo que eu estava fazendo na graduação, passei e voltei para minha pesquisa que eu estava fazendo desde a graduação. Então, voltei naquilo que eu trabalhava e fiz a dissertação nisso. No doutorado, entreguei um projeto, e aí eu enjoei, já estava enjoada no mestrado, mas aí eu segui, né? Aí, para o doutorado, eu mandei um projeto que não tinha muito a ver, passei, e aí, na hora que eu estava começando a elaborar o meu projeto, descobri que tinha uma pessoa fazendo uma coisa muito parecida em nível de mestrado, orientada por um professor que tinha visto o meu projeto na seleção de doutorado. Interessante, né? Até hoje eu não consigo provar se a pessoa roubou meu problema, né? Só tem fofoca. E aí eu ajustei eu não mudei de tema, mas eu ajustei o recorte do meu problema de pesquisa, que era mais amplo, recortei mais especificamente, fiz um trabalho bem diferente do que essa outra pessoa fez. E aí, assim, não queria exatamente mudar, né? Mas recortei de uma outra forma e no fim ficou muito melhor, né? Movida pela raiva também. Normalmente, ou a gente ama o nosso objeto ou a gente detesta o nosso objeto também, e a gente também é movido pela raiva, né? E aí a gente oscila entre as duas coisas. A gente nunca é neutra em relação ao nosso objeto de pesquisa, nosso problema. Né? O Gabriel está com a mão levantada. Gabriel, a palavra é sua. Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer pela iniciativa. Nossa, caiu como uma luva aqui. Porque eu estou fazendo para projeto e eu estou nessa parte que é meio desesperadora, né? Quando vai chegando o deadline. Mas, bom, eu tenho duas dúvidas específicas. Primeiro, sobre a referência. Porque o meu tema de pesquisa, ele intersecciona várias áreas da ciência social. E eu venho das ciências sociais. Mas eu queria fazer uma abordagem mais da ciência política mesmo, estudar mecanismos de controle, accountability. E aí eu fico pensando, trazer referências que são centrais de outras áreas pode ser um problema? Aí a segunda pergunta é sobre a área de concentração, porque eu acho que a minha pesquisa ela intersecciona muito tanto instituições políticas quanto democracia e sociedade. Aí eu estou muito na dúvida ainda também sobre qual que eu vou tentar, porque como o Thiago falou ontem, isso é um critério essencial, né? E eu posso ter uma penalidade bem grande se eu errar aí. Thiago, posso começar respondendo? Bom, vou começar respondendo pela área de concentração, pela segunda pergunta. Eu sugiro que, acho que como anexo do edital, está a lista de professores com vagas de orientação, né? Porque cada professor pode orientar no máximo 8 pessoas. Tem gente que já está completa, então tem professor de IPOL que para o próximo processo seletivo não vai poder ter nenhuma orientanda nova, porque já está com todas as suas vagas de orientação completas. Então, assim, a gente faz um quantitativo de vagas por área. Também isso é importante, uma coisa que a gente não falou, acho que ontem, mas é importante observar. Assim, não é vaga por professor. Você não indica o professor para te orientar, mas você tem que ver quais são os possíveis orientadores, onde que eles estão e onde estão as vagas de orientação dessas pessoas. Né? Eu acho que é uma forma também de você pensar onde que seu projeto tem mais chance de ser aprovado e onde ele encaixa. Né? Trazer as referências de outras áreas, não acho que é um problema. Eu não acho.
tá? Mas aí eu vou situar meu ponto de vista. Eu não acho que é um problema, eu acho que mostra que você vem de uma outra área e está fazendo uma transição para a ciência política, né? E a ciência política, ela é muito aberta, né? A gente recebe gente de tudo quanto é lugar, então, e ela tem um pé numa interdisciplinaridade, né? Mas você também tem que ser capaz de dialogar com a bibliografia da área. Então, você pode trazer referências de fora, mas você também, e isso é fundamental, tem que apresentar a bibliografia da ciência política sobre aquele tema. Então, vamos dizer, a gente tem tem professores que trabalham com isso, e pesquisadores de nível de pós-graduação que trabalham, por exemplo, com constitucionalismo, né? Mas essas pessoas não apresentaram projetos da área do direito. Muitas vezes esses projetos têm uma literatura que vem do direito, mas o enquadramento do problema de pesquisa e das questões com as quais eles dialogam e com a literatura que é também feita nesse diálogo, né, é uma literatura da ciência política, né, é uma abordagem, uma perspectiva da ciência política que vai ter que, então, conversar com a literatura da nossa área, né, mas não existe, assim, não dá para você entregar só com referências de outra área, né, mas referências de outra área sempre são boas para também situar o problema de outro jeito, fazer deslocamentos, eu acho isso super rico. Tiago, você quer... Não? Tá bem. Só avisar que eu deixei a referência aqui no chat, tá? Tá. Do livro. Eu acho, não tenho certeza, pessoal, eu acho que tem uma versão PDF desse livro que vocês encontram na internet, mas... enfim, de novo, né? Como a Danusa falou, claro, vocês têm que considerar que ele está falando especificamente de um tema de pesquisa e tal. Dá para absorver algumas coisas gerais, né? Enfim, do que ele está falando sobre a redação do projeto, mas, enfim, precisa tomar cuidado sempre com esses, né, com esses manuais, né? Enfim, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles têm também, né? Geralmente as pessoas que escrevem estão falando para áreas e para grupos mais específicos, tá? Mas fica aí a referência para quem quiser dar uma olhada. Para quem tem mais interesse numa discussão sobre metodologia, tem aquela coleção da Oxford de handbooks, né, de manuais, tem um específico de um manual, um handbook de metodologia na ciência política, que tem capítulos de tudo quanto é tipo, tá? Dá uma olhada lá, é super referência atual, etc. Eu esqueci uma coisa, falando sobre a área de concentração, né? Que eu acho que essas duas perguntas, elas dialogam sobre trazer discussão de fora e a área de concentração. A discussão da ciência política que você vai trazer para dialogar com toda essa sua trajetória de outra área, também vai mostrar a área de concentração, né? Porque é o foco que você vai dar para a questão. Né? São autores mais da área de instituições políticas ou mais da área de IDS com os quais você está dialogando no seu projeto. É claro que não tem essa divisão muito evidente, né? Mas tem tendências, né, de nível de análise, né? Então, normalmente análises do individualismo metodológico, de escolha racional, vão estar normalmente mais ligadas à área de instituições, análises mais de posição de sujeito, vão estar mais na área de discussão de agência, dessa agência desse sujeito, vão estar mais na área de DS. Tem diferenças que são sutis, na verdade. Eu acho que se estudam instituições na área de democracia e sociedade no IPOL, e também se estudam as relações entre a sociedade, o Estado e a democracia na área de PI também. Então, as coisas... Essa divisão não é tão marcada, ela é mais borrada. Tinha uma mão levantada e eu perdi. Era do Gabriel mesmo. Mas sim, tem uma pergunta interessante no chat. Eu acho que é uma pergunta que surge com frequência mesmo. Tá, Maurício pergunta aqui, né? Tem uma dúvida com relação à carta de motivos. Precisa também ter cuidado com a identificação como no projeto ou é recomendado se identificar e assinar? Não, a carta é uma apresentação sua mesmo. A carta ela só vai para a banca na última fase, que é a da prova oral. A gente não tem acesso a isso, né? Só explicando para vocês como
como que funciona, né? A secretaria recebe todos esses processos e organiza, e a única pessoa, o único docente que tem acesso a essa documentação é o coordenador, a coordenadora, né, que não está sentado nas duas bancas, é uma pessoa que organiza o processo, e aí os processos são disponibilizados aos poucos para os professores que compõem a banca, né? Então, primeiro os projetos, depois a banca de inglês é que vai trabalhar, enquanto a gente que está na outra banca fica esperando, e depois que sai a eliminação da prova de inglês é que a banca vai receber todos os documentos e ler, né, o histórico, a carta, já tem todas as anotações da arguição do projeto, porque o projeto você recebe uma nota por critério, né, um somatório dos critérios, e comentários justificativos de por que foi aquela nota, o que está bom, o que está ruim. Normalmente a gente marca o que está ruim. Quando o projeto está brilhante, a gente só escreve brilhante. Mas a justificativa normalmente, isso tal coisa não está tão boa, não dialogou muito bem com isso, podia estar de outro jeito, está insuficiente, está defasado, tá, não sei o quê. E aí a gente vai conversar sobre isso depois, lá na prova oral. E aí também é na prova oral que as pessoas vão falar das suas trajetórias, né, e das suas motivações para esse processo seletivo. Então a gente só chega lá na frente, você vai se apresentar, você coloca seu nome nisso, só não coloca o nome no projeto. Mais questões, gente? Até porque é uma carta de apresentação, né, então não faria sentido você não se identificar. De nada, Maurício. Mais perguntas? Vocês não estão perguntas, gente? Aqui é Vitória. Eu tenho uma pergunta, eu não consegui levantar a mão. Desculpa. Eu vi algumas pessoas reclamarem o fato do IPOL, a gente não defender nossa monografia pode prejudicar uma futura banca de mestrado em que você tem que defender o seu projeto, alguma coisa do tipo. Mas eu não sei nem se tem alguma vantagem ou não defendendo a monografia, ou se faz diferença ou não para o mestrado. Aí eu queria saber se vocês podem comentar sobre isso. Você quer começar, Thiago? Eu posso falar rapidamente, Vitória. Olha, assim, eu na verdade nunca tinha ouvido essa questão, nunca tinha chegado até mim. O que eu posso te falar é o seguinte, vamos dizer assim, o treino, né, a preparação para a banca de defesa do mestrado é a banca de qualificação do projeto, tá? Então, assim, a rigor, por que eu estou dizendo isso? Porque a graduação e a pós-graduação, nesse quesito, elas são muito diferentes, Vitória, em termos de exigência, em termos da leitura que os professores e as professoras fazem no trabalho, entendeu? Então, eu sinceramente, assim, eu não estou dizendo que a banca de monografia não é um evento importante desse ponto de vista, mas assim, como uma preparação, né, até como, vamos dizer assim, uma espécie de um treinamento mesmo para a banca de defesa, o que é fundamental mesmo vai ser a sua banca de qualificação, até para que você comece a entender, até para que você sinta mesmo o que é um ambiente de pós. E o que eu sempre falo, pessoal, assim, né, eu acho que, enfim, vários de vocês sabem aqui que eu sou tutor do PET, né, e que inclusive é um dos grupos que está promovendo essa atividade. Acho que inclusive a gente esqueceu de falar isso, né, Danusa? Que a atividade é uma proposta conjunta do Núcleo Flora Tristã, do PET-POL e do Demodê. Eu sempre falo para os meus alunos no PET, para os meus alunos do Demodê, e falo para todos os alunos da graduação. Você quer fazer pós-graduação? Você tem interesse? Então, pessoal, é o seguinte, assista Banca de Defesa, tá? Assista Banca de Defesa. Aonde eu me formei na graduação, na Unesp de Presidente Prudente, o corpo docente do Departamento de Geografia, eu sou formado em Geografia, eles eram muito, assim, eles eram muito incisivos nesse aspecto. Gente, nós vamos, né, enfim, vai ter a banca, sei lá, da fulana, vamos lá assistir a banca da fulana, não sei o quê, vai lá todo mundo. Esse estímulo é dado principalmente para quem já pensa assim, eu gostaria de fazer um mestrado, né, enfim, gostaria de fazer um doutorado, tem interesse em seguir a carreira acadêmica. Assistir as bancas, né, e entender como funcionam esses ritos é um aprendizado fundamental. E assim, agora eu digo assim, eu entendo, né, quando no mundo como ele era antes, né, quando era tudo presencial, as pessoas falavam assim, poxa, mas para mim é corrido, que não sei o quê, porque eu trabalho e tal. Só que agora não tem desculpa, gente, porque é tudo virtual e tá tudo gravado. Então, assim, é só vocês entrarem lá, né, depois no site dos diferentes programas de pós-graduação que vocês vão ver lá
a gravação das bancas, tá? Que são publicamente disponibilizadas. Então, assim, não deixem de assistir as bancas para entender como funciona esse rito, né? E para ir se preparando para isso, tá? Eu queria só complementar uma coisa, que eu não acho que faz essa falta a apresentação da monografia, né? Antes não havia uma defesa. Quando eu fiz este curso de graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília, eu apresentei a minha monografia frente a uma banca. Não acho que faz diferença, a não ser ter me deixado nervosa, porque eu não acho realmente, assim, que é um problema, né? Porque eu trabalhei, fiz aquela monografia, hoje vocês recebem os pareceres, né? Também não é uma avaliação só do orientador do orientador. Então, eu acho que não faz diferença para um treinamento para a pós-graduação. Eu acho que o que faz diferença para um treinamento para a pós-graduação é esse trânsito que a pessoa tem que ter nos ambientes da pós-graduação, já desde a graduação, como o Thiago falou, de frequentar as bancas de defesa e de qualificação da pós, para você ver como é que funciona. Acho que coisas importantes que vocês já fazem, já podem fazer na graduação, que são mais do âmbito da pós-graduação, mas que vocês já podem fazer. Todo mundo que faz PIBIC vai apresentar o seu pôster na semana universitária, né, no Congresso de Iniciação Científica da UNB. Ir para esses eventos, colocar a sua cara lá do lado do seu pôster, falar, eu que fiz, eu sei explicar, vai passar a gente perguntando, você vai, se apresenta, você se expõe, né? Eu acho que ir a congressos, né? E aí vou fazer a propaganda da ABCP, aqui a ABCP, acho que ainda está recebendo inscrições, não tenho certeza, mas acho que sim. E aluno de graduação não paga a inscrição, tem que fazer a inscrição, mas não paga por ela, tá? Então, e vocês não vão precisar, infelizmente, viajar para Paraíba. Ia ser tão bom, nossa, ia ser bem legal, mas não vai ter mais, né? O congresso presencial, mas vocês podem ver todos os debates que acontecem nos congressos, né? Eu acho que nas mesas que são organizadas, eu vejo, é bem interessante isso, que a gente vê normalmente as mesmas figuras acompanhando os eventos que o IPOL, que os diferentes grupos de pesquisa do IPOL realizam, né? A gente vê isso no primeiro semestre que a gente, e aí mesmo que seja online, né? A gente viu que nas mesas sobre Covid, que foram 15 mesas, não foi meia dúzia, foi mais do que uma dúzia de mesas, né? Uma dúzia e meia de mesas quase que a gente teve, na verdade teve do ciclo de Covid, acho que foram 15, mais outras mesas, deu umas 20 mesas, eram quase sempre as mesmas pessoas que estavam lá, né? A maior parte da pós-graduação, os alunos da pós, os professores, e poucos alunos da graduação, poucas alunas da graduação. Eu acho que é importante que vocês se habituem a esse tipo de evento, né? Porque não é só ritualístico, é de formação, né? Você entende quais são as dinâmicas, como que elas são organizadas, como que se faz uma pergunta num evento, né? E tem uma coisa, inclusive, de fazer a pergunta para mostrar que você está lá prestando atenção naquela pessoa e dialogando com ela. Então, eu acho que tem uma coisa de formação de ética profissional nesses espaços também, que é importante que vocês estejam sempre, sabe? Eu lembro, quando eu estava na graduação, não tinha tanto evento assim no IPOL. E no mestrado também, né? Quando eu estava no mestrado, enfim, era outra realidade, o programa de pós-graduação do IPOL e tal. Quando eu fui para o doutorado, eu fui para um programa, como eu falei ontem, né, na UFMG, programa de ciência política, muito ativo, que tinha muita coisa acontecendo. Tinha um monte de evento, tirando também que o departamento fica numa faculdade que tem outras coisas, na Fafiche. A Fafiche está lá, a sociologia, a antropologia, a história, a geografia, a psicologia... E ainda grudado no Instituto de Letras, que tem toda a parte de letras. Então, assim, é um prédio enorme que tem muita gente circulando, e era outra dinâmica, porque a gente tinha sempre muito evento, muita coisa para fazer, e tinha uma integração muito boa, que na minha época de graduação e mestrado no IPOL não tinha, mas que hoje já tem, que é uma integração entre os alunos da pós-graduação com os alunos da graduação, né? Que é uma coisa que acontece dentro dos grupos de pesquisa. Quando eu estava na graduação, não tinha muito isso, né? Até já tinha alguns grupos, tinha o Demodê, por exemplo, eu era aluna de graduação, pesquisadora do Demodê, mas não tinha tanta gente na pós, era uma coisa ainda meio solta.
E aí, quando eu estava no doutorado, não, assim, eu tenho texto publicado com aluno de graduação da época que eu era doutoranda, que a gente fazia pesquisa tudo junto, né, e sentava junto para escrever junto, assim, sentava todo mundo e vamos escrever, e todo mundo dando pitaco. Foi uma experiência de formação incrível, né? Então não deixem de fazer isso, assim, gruda no aluno do mestrado e no aluno do doutorado, já desde a graduação, para ir produzindo junto, isso é super importante. Deixa eu aproveitar só para complementar uma questão. A Suziane, acho que é a Suziane que está com a mão levantada de novo, mas deixa eu só aproveitar para complementar uma questão aqui, gente. Reforçar esse ponto que a Danusa colocou, tá? Quando a gente estudou, né, enfim, nós fizemos graduação em lugares bem diferentes, né? Cursos diferentes, inclusive, mas assim, como ela falou, não tinham tantos eventos, né? Enfim, essas oportunidades de integração de graduação e pós não eram assim tão explicitamente colocadas para a gente. E, inclusive, uma coisa que eu conversei bastante com a Danusa antes da gente ministrar essa oficina, né? Foi que, assim, gente, na nossa época isso aqui não existia, tá, gente? Esse tipo de diálogo que a gente está fazendo com vocês, esse tipo de exposição, de conversa, né, vamos dizer assim, de debate mesmo, né? Trazendo essas questões, colocando dessa forma tão aberta, isso aqui, a gente não teve isso, tá? Hoje, o grau de acesso à informação que vocês têm, ele é infinitamente maior do que o que nós tivemos na nossa época de estudos de graduação e, inclusive, durante uma parte da nossa pós-graduação também. Né? Na minha pós-graduação, eu estudei na Unicamp, então lá, enfim, era um ambiente que eu considero assim também considero que era muito rico do ponto de vista dessa questão da realização de eventos e tal. Mas assim, inclusive eu coloquei aqui no chat para vocês, tá? Para vocês verem aqui a gravação, né, que está no canal do YouTube do Demodê, a gravação da banca de defesa de dissertação de mestrado do Gustavo Serafim, que foi agora dia 10 de setembro, que foi uma defesa muito boa. Eu acho que essa questão que a Danusa falou é muito importante, gente, que vocês assistam esses eventos, participem, né? Não precisa estar necessariamente ao vivo, embora seja importante, sim, estar ao vivo, fazer perguntas, como ela falou, né? Participar mesmo desse ponto de vista. Mas hoje está tudo gravado, então assistam essas coisas, porque... Não, nas bancas, né? Na banca ninguém pode perguntar, só a banca que pode. Na banca não. Na banca não, eu tô falando dos eventos, né, mesmo, dos ciclos de palestras e tal, porque, assim, para vocês entenderem, para vocês irem se ambientando mesmo, enfim, nesse ambiente acadêmico de pós-graduação e de pesquisa, tá? E isso é uma coisa, o grau de acesso que vocês têm hoje em relação ao que nós tivemos é abissal, gente, assim, vocês não fazem ideia, é abissal. Inclusive, falando em oficinas, né, também, enfim, esse tipo aqui de espaço, né, que a gente está fazendo aqui hoje, né, que a gente está promovendo aqui hoje, já fica o convite para vocês, a gente vai transmitir, para quem quiser, eu não vou me lembrar da data exata agora, tá, enfim, eu acho que é dia 10 de outubro, mas a gente vai transmitir pelo nosso canal do PET-POL, tá, uma oficina sobre como escrever um artigo acadêmico, e depois ela vai ficar gravada lá, tal, bonitinha. Eu falei dia 10 de outubro? Dia 10 de outubro, né? Porque dia 10 de outubro estará ocorrendo o EcoPET, né? O 7º encontro regional do Centro-Oeste dos grupos PET. Enfim, você não precisa estar inscrito no evento para assistir, né? A gente vai transmitir ao vivo no canal do YouTube. Se você tiver inscrito, você ganha um certificado, mas enfim, não precisa estar inscrito. Assistam lá, enfim... Comecem a seguir a página do IPOL, né, da pós-graduação, se vocês não seguem. Sigam o canal da pós-graduação do YouTube, do IPOL, se vocês não seguem ainda, para ter acesso a esses vídeos, a esses debates, porque isso é absolutamente fundamental do ponto de vista da formação de vocês, gente. Para quem quer fazer pós-graduação, para quem tem esse interesse, isso não é uma opção. Não é uma coisa que, será que eu vou ou não vou ver? Isso é uma obrigação. Você precisa entender como esse meio, como esse ambiente funciona para você conseguir dialogar, né? Enfim, como a Danusa falou, dialogar com os pares, tá? Isso é absolutamente fundamental e necessário. Suziane falou que não estava inscrita, que ela acabou levantando a mão sem querer, vivo fazendo isso, Suziane. Natália colocou aqui no chat o link de inscrição do evento da BCP. Obrigada, Natália. Vocês têm mais questões ou terminamos, né? A gente já passou 5 minutos do nosso tempo. Terminamos? Tá, então, queria agradecer aqui o interesse de vocês. Eu achei que foi super legal. Foram boas conversas que a gente teve aqui nesses 2 dias. Tiago e eu estamos pensando em fazer um material para ser acessado de
tipo uma coisa escrita, assim, para ser acessada por todo mundo depois, como um produto técnico. Inclusive da nossa experiência aqui, das coisas que vocês perguntaram. É isso, gente. Agradeço muito e agradeço também as monitoras, agradeço Vitória, Natália, que nos ajudaram aqui. Sim, seria incrível. Vou tentar, a gente vai tentar, né? A gente faz 1 bilhão de coisas, mas a gente vai tentar fazer esse material. E aí, queria agradecer, então, a todo mundo que se dispôs a estar aqui com a gente espera ter colaborado e ter aberto esse canal de diálogo preparatório, né? Eu acho que o que o Thiago falou, quando a gente vai fazer processo seletivo de pós-graduação, a gente não tinha muito com quem conversar, a não ser com os próprios colegas que estavam angustiados e angustiadas fazendo a mesma coisa que a gente. E aí eu fico pensando assim, principalmente do meu grupo de amigos, eu era a primeira a formar, a primeira a fazer o processo seletivo do mestrado, então eu não vi tanta gente assim fazendo tudo isso antes de mim. Foi um processo meio solitário, assim. Não é solitário, o Carlos estava junto comigo fazendo também. Mas é difícil, né? E então é tão legal poder falar com vocês e fazer mesmo esse trabalho preparatório de diálogo, né? E também de escutar as preocupações que vocês têm, que às vezes a gente não está tão prestando atenção nisso, né? E aí vocês puxam nosso olhar para outra coisa. Então, muito obrigada pelo interesse em conversar com a gente. Isso. Tchau. E, não, só reforçar os agradecimentos aí e, né, enfim, por vocês terem marcado presença aqui, né, enfim, feito as perguntas e tal. E só acho que falar uma coisa que a gente acabou não falando, né, Danusa? Ninguém, tá, pessoal? Ninguém é obrigado ou obrigada a ser aprovada no primeiro processo seletivo de mestrado que faz, tá, gente? Isso aí, a nossa intenção de ministrar a oficina como a gente falou ontem, municiar vocês com informações que vão ser úteis, que vão ser importantes, que vão ser relevantes. Mas, nossa, eu fiz o mestrado e não passei. Meu Deus, meu mundo acabou. Calma, gente. Mestrado, além do fato de que você tem, né, enfim, hoje nós temos uma multiplicidade de programas de pós-graduação e aqui dentro da UNB, inclusive, nós temos vários programas de pós-graduação que vocês podem prestar. Né, enfim, mestrado e processo seletivo de pós-graduação é igual carnaval, todo ano tem. Tá? Então, assim, se acalmem. Espero que tenha ano que vem. Espero que tenha. O carnaval, Entendam que é um processo, tá? É um processo de aprendizado. Fazer o processo seletivo é um processo de aprendizado, tá? Você não passar na primeira vez, isso não significa que você não tinha um bom projeto, não significa que você não tem vocação acadêmica, tá? Enfim, o ambiente acadêmico, aí que tá. Se a gente não está inserido, né, em grupos e em espaços que têm relações mais saudáveis desse ponto de vista, o ambiente acadêmico pode ser muito cruel, às vezes, porque às vezes as pessoas podem passar a impressão para a gente que a gente é um fracasso porque a gente não conseguiu passar no processo seletivo. Isso não tem absolutamente nada a ver. Tá? Processo seletivo é aprendizado. Então, assim, a nossa intenção, inclusive, de criar esse espaço aqui é justamente que seja um espaço, inclusive, de acolhimento desse ponto de vista, que vocês entendam que é um aprendizado, é um processo e que tá tudo bem se vocês não passarem na primeira vez que vocês fizerem, tá? Mas uma hora vai dar certo, tá bom? É isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Nos vemos em outra ocasião. Então, espero que ao vivo rapidamente. Tchau, tchau.